das expressões, falas do apóstolo Paulo mais conhecidas da maioria de nós é essa que se lê em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, quando Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E como a maioria das coisas que a gente ouve muito e repetitivamente, o significado disso aqui, a maioria de nós pensa que também já compreendeu. E ouve e não pensa. As repetições acontecem, a gente as ecoa, quase como um grito automático, mas irrefletidamente. E associamos uma expressão como essa: se alguém está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Associamos a um monte de construções humanas que a gente vai desenvolvendo e adquirindo de outros, enquanto distraidamente a gente vai só ouvindo e repetindo, sem saber bem o que se ouve e se repete. Mas, com o passar do tempo, é tão grande a repetição que muita gente fica com a impressão de que entendeu aquilo mesmo. Só não conseguem explicar uma coisa, sabe o que é? É se alguém está em Cristo e se torna uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que com a gente não aconteceu nada disso? Acho que essa é a pergunta que falta. Porque se alguém está em Cristo e em estando se torna uma nova criatura, a ponto de que há um desvencilhamento do peso perturbador, neurótico, opressivo, angustiante, desviador de rotas, que pode ser promovido pelos ecos angustiosos e pelas presenças insistentes, fantasmagóricas do nosso passado, assombrando a nossa existência e desviando o nosso rumo. Se alguém está em Cristo, e está em Cristo significa que isso acaba, porque uma nova criação, uma nova geração, uma nova entidade de consciência aparece em mim, a ponto que essa ruptura com a opressividade esmagadora de toda a culpa passa, e eu saio de um casulo de passados e agonias, e tudo se faz novo. Se é assim, e se promete isto, e a vida da gente não manifesta isto, de duas uma: ou isso aqui é conversa fiada, não se cumpre na vida de ninguém, nem na vida de Paulo, é uma hipérbole fanática, é um exagero glorificante do significado do que Paulo chamava estar em Cristo, ou a gente não provou realmente o que isso quer dizer. Então você tem duas chances de ler isso aqui hoje, ou decidir-se. Uma é levantar-se e afirmar: Paulo estava errado, essa história inteira é conversa fiada. Ninguém nasce de novo,
Essa história de estar em Cristo não produz nenhuma revolução de mente, de consciência, de atitude, não gera uma nova criatura. Eu continuo neuroticíssimo, apavorado, culpado, perseguido pelo meu passado, traumatizado, confuso, em dívida para com coisas que eu não entendo e que me oprimem e que alteram a minha jornada. E por isto, tendo sido honesto e sincero para com Deus e tendo de fato compreendido o que se queria dizer e tendo me entregue com sinceridade, verifiquei pela experiência que o equívoco não está em mim, e sim em Paulo, que exagerou isso aqui. Porque eu fui com toda a compreensão, sinceridade e entrega e não provei nada. Então, para mim, chega. A outra alternativa, a outra leitura é se enxergar e dizer, o que é que de fato eu chamei de tornar-me nova criatura, nascer de novo, conhecer Deus? O que foi? E aí provavelmente você descubra que você é fruto de uma compilação de declarações, essas sim, soltas, estanques, nervosas, fanáticas, religiosas, do tipo que diz é porque é assim porque é assim, dogmáticas, sem nenhum esclarecimento de como as coisas são e por que são, a fim de que alcancem o que se promete, o que se garante que, em sendo assim, assim será. E assim, e assim, e assim. Quando acontece assim, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E assim o que, então? O que venderam para nós é que esse e assim acontece depois que a gente é batizado. Você foi batizado, cara, entra lá, tem gente até que fica muito confusa, porque diz, eu não quero ser batizada por aspersão, porque é pouca água na cabeça, é pouca transformação. O cara quer um mergulho, como um amigo meu que eu tinha acabado de tirar da penitenciária, tínhamos sido amigos na adolescência, primeira juventude, ele foi preso traficando não sei quantos quilos de pó no Rio, e foi para a cadeia, e fez contato comigo de lá, eu tinha uma certa intimidade com a cadeia, e comecei a mandar livros, ele se converteu, enfim. Quando ele cumpriu o tempo dele, eu fui lá pegá-lo. E levei-o para minha casa, nós chegamos lá, ele falou, não, vamos direto para o meu batismo. Só que é o seguinte, ele é um tipo assim, engraçado, estou a fim de me batizar aqui no Atlântico. E tu afoga mesmo, hein? Mas deixa, lava, porque é muita coisa para sair, Caio. Falei, vamos lá agora. Está querendo simbolizar com o Atlântico, a gente te joga em Atlântida, se você quiser. Fui lá e o batizei, porque ele não ia ter a sensação psicológica de passagem com um pouquinho de água na cabeça, tamanho era o acúmulo na mente do homem. Então, precisou da simbolização, a gente exagera na simbolização por amor ao indivíduo buscador do significado. Mas a primeira coisa que se associa a esse novo nascimento é ao batismo. Se ensinou isso para nós no Ocidente desde sempre. E algumas religiões cristãs guardam isso como uma chave de poder. Por isso é que, em alguns desses cultos, criancinhas precisam ser batizadas assim que nascem, para não dar o azar de morrerem subitamente e irem para o limbo, como pagães que não vão nem para um lugar nem para o outro, porque sem aquela água, aquela administração, onde o produto coletado pela Gaebe é santificado para a vida eterna, estranhamente se transforma numa medicina de regeneração, todo mundo está perdido.
Um outro conceito que vem na cabeça da gente sobre esse significado de novo, nascer de novo, nova criatura, nova criação, você é batizado e você também toma ceia. E aí também, e ainda, o princípio pagão, operativo, dos elementos energizados, transubstanciados, como a hóstia que vira o corpo de Cristo, na Igreja Católica, mas nos outros cultos, ainda que se brigue contra essa ideia do ponto de vista doutrinário, não seja isso que se ensine, mas do ponto de vista da pagelança, do significado que se atribui ao pãozinho. Comer o pãozinho em pecado mata, comer o pãozinho sem pecado, como se isso existisse, te exalta. O pãozinho é o santo grau, o santo grão. É o pãozinho. Opera mudanças. Associa-se também ao fato de que a gente nasceu de novo e a coisa está em processo sendo de nós, a contribuição financeira, especialmente de 40 anos para cá, quando isso foi virando uma das condições sine qua non para que se veja o reino dos céus é botar dízimo, dar dinheiro. Sem dinheiro, ninguém entra no reino dos céus. E o reino dos céus não entra em ninguém. Aí as pessoas vão colecionando os mitos vinculados ao que opera a transformação. E você agrega isso, tipo, não hoje, mas no passado, a leitura da Bíblia. Uma pessoa que não lesse a Bíblia todo dia não manteria nada de Deus na vida. Alguns aqui ainda nasceram nesse tempo, em que um dia, sem uma leitura bíblica, era um pedaço de salvação que se perdia. Era um naco de santificação que ia embora. O cara, se ficasse um mês com acesso à Escritura e não a lesse, ele já se sentia desviado da graça divina no passado. Alguns ecos disso ainda estão presentes entre nós hoje. E há uma quantidade imensa de outras coisas que se poderia acrescentar, todas elas fabricações humanas. Todas. Que são as que fazem o indivíduo se sentir incluído, se sentir pertencendo, se sentir regenerado. Regeneração por água na cabeça, regeneração por pão, regeneração por dinheiro e contribuição, regeneração por leitura, regeneração por frequência. Essa é a profundidade do milagre. É assim que supostamente ele acontece. Aí todo mundo entra nesse esquema, faz isso e a vida não muda. Depois que passa o período da empolgação, do entusiasmo emocional, do encontro humano, cultural e também da impressão de que agora sim, enfim, entrou-se num lugar que parece um portal. Quando você começa a dar caneladas no portal, você vai vendo que é um portão, depois você vai vendo que é uma tramela, depois vai vendo que em alguns lugares, é apenas uma porta de curral, e não um portal. Aí a decepção é imensa. Aí nesse momento em que os êxtases produzidos só na superfície da pessoa, das empolgações, dos novos encontros, novas relações, vão dando lugar às realidades do cotidiano, e você começa a ver que o que você chamava de minha experiência maravilhosamente grandiosa de transformação não sobrevive a uma canelada e às contradições do encontro humano. Aí o indivíduo começa a dizer, aonde estava aquilo que eu tinha e perdi? Todo mundo aqui
já viveu isso. Onde está, eu perdi. Procure e não acha. Cadê a nova criatura? Onde ela foi? Me descobri sozinho, a nova criatura me abandonou. Foi embora. Não me explicou o que ia fazer. Nova criatura, onde estás? Aí a gente alguns ficam invocando a nova criatura que durou 6 meses na vida deles de empolgação juvenil, 6 meses de adolescência espiritual, uma empolgação de acampamento, de fase, de estação. Nova criatura, onde estás? E a nova criatura não volta e não diz para onde foi. A sua nova criatura foi embora? Onde foi parar a sua nova criatura? Você nunca mais a achou? Ninguém a acha em você também? A sua esposa olha e diz, escuta, teve um tempo que eu achei que tinha uma nova criatura em você, mas não estou achando criatura nenhuma nova em ti, criatura. Estou não, só a velha criatura. O marido teve até uma certa esperança nela, e agora encontra só a avó dela nela, a mãe dela nela, o pai dela nela, o que é pior, tira mais o desejo masculino, quando o cara encontra o pai na esposa, é um horror. Vai chegar nela, ai meu Deus, meu sogro, está lá, dá uns arrepios, dá um ruim, como o pessoal diz, né? Terrível. Porque a nova criatura foi embora, ficou o sogro, a sogra, ficou ela piorada, ela invejosa, ela religiosa, ela crente. Meu Deus, sem nova criatura, mas ficando o crente, é um insuportável, né? Porque o que salva o crente é a nova criatura. Um crente sem uma nova criatura, meu Deus, é um ente pavoroso. O cara fica assim, igual a gente. Tudo crente, sem nova criatura. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala aqui isso? Ele não solta de paraquedas isso aqui, não larga na nossa cabeça. Isso tudo começa numa sucessão de é assim, e assim, e assim. Tem uma certa lógica operativa aqui. Verso 11 de 2 Coríntios 5 diz, e assim, conhecendo o temor do Senhor. Aí a gente chega, por exemplo, no verso 16 e diz, assim que nós daqui para frente, e aqui embaixo diz, assim, se alguém está em Cristo. Há uma sucessão de causas empurrando a gente para a nova criatura. Realidades que ou são elas que vão se implantando e fazem desabrochar na gente a nova criação, ou são elas que, inevitavelmente, quando o milagre da palavra de Deus opera o surgimento de uma nova semente no nosso coração, planta em nós, semeia em nós a semente da vida eterna. Assim, o sêmen do meu Pai eterno, semeado em mim pela palavra, e começa a crescer como semente, o fruto que ela dá, são esses frutos associados a esses assim, assim, assim. O primeiro assim aparece bem antes, na forma de expressões que aqui estão afirmadas como consciências. Sabemos, como no verso 14 do capítulo 4, que diz, sabendo que aquele que ressuscitou ao nosso Senhor Jesus, também ressuscitará com Jesus, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação no tempo presente
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós, portanto, nas coisas que os nossos olhos veem, mas, sobretudo, naquelas coisas que estão para além do olhar imediato, porque as coisas que se veem no imediato são absolutamente temporais, as que não se vê no imediato é que são as coisas eternas. Sabemos que se a nossa casa, nosso corpo terrestre, deste tabernáculo, essa morada temporal, passageira, essa carcaça, esse casulo se desfizer, nós temos, da parte de Deus, um edifício, não uma tenda. Nós temos uma habitação definitiva e não relativa. Temos, construída por Deus, casa não feita por mãos, casa eterna. De modo que saber disso me faz lidar com quem eu sou ainda, com o que eu provo ainda, com as tribulações do tempo presente, com as coisas midiáticas, com o momento, com o homem exterior que se corrompe, que adoece, que enfraquece, que é relativo. Saber disto, no entanto, que eu já sou herdeiro do eterno, produz em mim algo absolutamente explosivo. É um vulcão da eternidade em erupção dentro de mim, quando isso me penetra como certeza em fé, baseada na afirmação que diz, sabendo que Jesus ressuscitou. Quando eu sei que a ressurreição é fato, tudo isso se instala, esse vulcão explode. Eu creio na ressurreição. Sou filho da vida eterna. Jesus ressuscitou por mim, eu ressuscitei nele. Já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabendo disso, eu não desanimo. Sabendo disso, mesmo que o meu homem exterior, de casca de carne, se corrompa, adoeça, se relativize, eu não esmoreço. Eu interpreto a tribulação como algo leve e momentâneo, porque eu já estou preso à consciência do eterno peso de glória. O que é pesada é a minha glória eterna. Tribulação do tempo presente é momentâneo. Eu sei disso. Sei que existe algo se renovando no meu homem interior quando a minha consciência ficou cativa da certeza do peso da glória, da eternidade. Quando eu sei que Jesus ressuscitou e que nele eu ressuscitei com ele, o meu homem interior se renova. A minha tribulação é entendida como leve, como passageira, porque o que tem peso e é eterno é o que é glorioso em mim e para mim. Sabendo disso, sabendo da metamorfose, sabendo da segurança absoluta que eu tenho, sabendo da indestrutibilidade do meu espírito, mesmo que eu gema neste tabernáculo, neste corpo, eu gemo o gemido daqueles que aspiram ser revestidos por uma habitação celeste. Não tem um dia que eu não gema o gemido de quem quer ser revestido pela glória. Nem um dia. Minha mulher sabe disso, eu sei que ela também, todo dia aspira ser revestida pelo tabernáculo eterno. A gente tem vontade de morrer? Não. Não. Tipo, quem me dera morrer hoje. Tomara que eu não entrasse em 2015, Senhor Jesus. Não, nada disso. A gente ama a vida, as pessoas, os filhos, em esperança nos netos, neles, nos filhos e nos netos, nas pessoas de boa vontade, que creem, que olham para a vida com perspectiva. Tudo isso é uma alegria. A criação, a natureza. Hoje em dia eu faço até oração dizendo, Senhor, me ajuda a ver essa árvore chegar daquela altura. Porque quando você vai chegando assim, numa certa idade, você começa a se medir também, será que eu vejo essa árvore crescer? A gente gosta de estar aqui. Mas isso aqui não é tudo.
Isso aqui não é nada perto do tudo que me aguarda, do tudo que eu sou e que eu carrego. Não é nada. Tem nada, nada, nada. Nem a dor mais aguda, nem a glória mais maravilhosa no tempo presente são para comparar com quem eu já sou. Porque Cristo ressuscitou e eu ressuscitei nele. Eu sou um filho da eternidade. Isso é poder. Isto é poder. Sabemos. Sabemos disso. Quem sabe disso anda com uma força extraordinária. Você já imaginou? Se isso aqui é verdade, não é surto, como eu não creio que é verdade. Jesus ressuscitou. Mesmo, sabemos. Portanto, o corpo corruptível dará lugar à incorruptibilidade, porque Cristo ressuscitou. O que eu chamo morte, já não é mais morte. Todas as coisas existem já por amor de mim, porque Cristo ressuscitou, a morte virou um portal dimensional. Imagina o que é você carregar isso na mente. Já está livre da maior fobia humana, que é a fobia da morte. Ora, quem resolve a fobia essencial, recebe graça primordial, para iniciar o processo de resolver todas as outras fobias secundárias. Porque Cristo ressuscitou e me salvou da fobia primal da morte. Que poder! Sabemos. E ele prossegue e diz: neste tabernáculo nós gememos, mas a nossa gemessão é de quem está aspirando ser revestido pela habitação celeste. E não como quem desistiu de viver, é como quem aspira pela vida que é. Meu gemido não é um gemido que repudia a presente existência, é um gemido que aspira pelo que é definitivo. Com gratidão eu vivo o que é relativo, mas todo dia eu confesso que a minha grande aspiração não está aqui, que a minha grande aspiração é ser revestido de glória eterna. Essa é a minha vocação. Eu sou glorioso como Cristo Jesus ressuscitado. Esta é a minha vocação e a sua vocação para ser, para existir, para almejar, para esperançar-se na vida. Pois, na verdade, os que estamos neste corpo, gememos angustiados, não por querermos ser desvestidos do corpo, por querermos morrer. Não. Nós gememos angustiados porque nós desejamos apenas que o mortal em nós seja absorvido pela vida. O mortal em mim. Em mim só tem mortalidade. E em você? O mortal. Tua tara, tua compulsão, tuas venetas, o mamífero doido dentro de mim e de ti, a mamífera surtada, o bicho, o animal, ou o anjo vaidoso que anda em você. É o mortal, que apresenta a minha conta de relatividade todo dia na minha cara. É o mortal. É a minha impaciência, é o mortal. A minha capacidade de antipatizar é o mortal. O poder do juízo que cresce em mim e faz de mim uma pessoa tão cheia de julgamentos contra o próximo é o mortal. Eu aspiro que esse caio mortal seja absorvido pela vida em Cristo Jesus. Seja chupado
para me tornar como Ele. E continuarei a ser eu, exatamente como Ele. Essa é uma esperança, é um saber revolucionário para a mente, para o coração, para as decisões da gente na vida e na morte. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto tudo, colocando em nós o Espírito Santo, que é quem garante todo dia que o nosso sentido é esse, que a nossa esperança é essa, e faz dessa esperança o nosso almejar, mais ambicioso na vida e mais poderoso, que é esse de nos tornarmos como Ele é, já manifestado em Cristo Jesus, para eu saber. Temos, portanto, sempre esse ânimo. Que ânimo poderoso. Um cara tomado disso, quem segura esse ser humano? Temos sempre esse bom ânimo, sabendo que enquanto estamos aqui no corpo, estamos ausentes de tudo que é absoluto em Cristo. Temos que lidar com a nossa relatividade. Mas com bom ânimo eu vivo a minha relatividade. Visto que todos nós andamos por fé e não pelo que vemos. É o que nós não vemos que nos dá poder para enfrentar o que nós vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor o dia que Ele quiser. É por isso que também nos esforçamos aqui, todo dia, no planeta, entre os humanos. Nos esforçamos para ser agradáveis a Deus em tudo. Para vivermos a beleza do Evangelho. Para anteciparmos na nossa relatividade, assim na terra, o que já nos aguarda no céu. Porque importa que chegue a hora e o dia em que toda a consciência compareça perante a luz de Deus, para receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio da sua expressão histórica. E assim, conhecendo o significado de ter no coração consciência de Deus, temor do Senhor, é que nós persuadimos os homens, como eu faço hoje aqui. Enquanto me persuado da mesma coisa, busco persuadir a você, meu irmão, para que cada um de nós deseje ser cabalmente conhecido por Deus na sua experiência pessoal. E Paulo prossegue e diz, verso 14, pois o amor de Cristo é que nos trouxe até aqui, foi termos encontrado e termos crido, e termos sido iluminados para discernirmos que a presença de Jesus entre nós é Deus encarnado, é amor de Deus, e a loucura dessa encarnação, a inviabilidade total desse pensamento, a inadmissibilidade disto como filosofia, a inaceitabilidade disto como física, o absurdo de tal fato que ganhou todavia concreção e provou sua concreção pelo poder real da ressurreição, que não me deixa duvidar. Conhecer este amor é o que me constrange. Me diarreia, me deixa visceralmente comovido, é o que diz Paulo. Mexe com as entranhas do meu ser. É só quando eu sou e fui impactado e me mantenho sobre esse impacto, é que a operação do Evangelho se mantém nas vísceras do meu ser, das entranhas da vida. Não sem isso jamais, não sem ser assim. Isso tudo vem dessa consciência de que Ele morreu e ressuscitou por nós. E assim, nós, daqui por diante,
não queremos ter relações que sejam relações animais de superficialidade, e também não queremos ter nenhum tipo de relação com Jesus, com Cristo, segundo a carne, ou seja, que se atenha a uma relação de informações sobre Jesus. Não. E ele diz, e se algum dia eu conhecia Jesus segundo a carne, o Jesus das informações, já agora eu não o conheço deste modo. Não conheço a Jesus como uma informação do Evangelho. Isso tudo que eu digo, ele diz aqui, sobre o fato dele ter ressuscitado, foi mais poderoso do que tudo, gerou em mim, quando entrou em mim como uma compreensão, gerou esse constrangimento visceral. E esse constrangimento visceral não decorre de que eu aprendi informações sobre Jesus. Não é gnosticismo, é uma experiência do meu ser com Ele. Porque a palavra da fé que me diz que a ressurreição não foi uma cenografia de magia do primeiro século, mas na ressurreição, meu corpo estava ganhando a esperança eterna. E a certeza eterna porque o corpo de Jesus ressuscitou. Porque o ser integral de Jesus ressuscitou, porque a natureza da qual ele comia e se servia, ressuscitou nele, porque a ressurreição dele é a ressurreição do universo, é a ressurreição da minha vida, da sua e de todas as coisas. Ora, quando isso entra em nós, e não é doutrina, não é informação, mas se impregna como uma gestação espiritual, vai nascer a nova criatura. Explode essa nova criatura. Ela brota da morte para a vida, com esse poder indestrutível. Gente, no dia que todo mundo aqui entendeu o que eu estou falando, isso é praticamente a morte de toda a terapia humana. Quando isso entra, pá, e você diz, sabemos, que se esse corpo terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus o indestrutível. Sabemos que somos filhos da ressurreição. Sabemos que estamos tomados pela vida eterna. Sabemos que o nosso alvo é andar todo dia aqui na direção de nos tornarmos no tempo e espaço, ainda que relativamente, alguém que caminha na direção de ser o que em Cristo já nos tornamos. E sabendo que nem morte, nem vida, nem opressão de nenhuma natureza, nem a angústia do tempo presente, nem os gemidos, que tudo isso faz parte apenas de um processo que já tem um poder maior, indicando a certeza de que tudo que geme em nós, geme em esperança, no aguardo de sermos absorvidos pela vida. Quem quer que gema os gemidos de uma esperança que é expectante de ser absorvido pela vida da ressurreição, é mais do que vencedor em tudo. E explode neste mundo como uma nova criação. Fica doente como todo mundo? Fica. Sente tristeza como todo mundo? Sim. Sofre as dores que todos sofrem? Sofre. Mas sofre diferente. Adoece diferente, morre diferente, vive diferente. Estranhamente, o corpo vira só um casulo. Cada vez mais a sua consciência fica acima do casulo, dizendo, sabemos. Dando ordens ao casulo, transcendendo ao casulinho e dizendo, sabemos. Quem mantém no coração essa chama acesa
inapagável, esses vão vencer, vão continuar como uma nova criação em renovação todo dia. E as coisas antigas vão passar, os traumas, as culpas, tudo isso, porque quem ressuscitou em Cristo dos mortos sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando eu boto o coração no poder da ressurreição, é porque eu já olhei para a cruz e já vi que todas as coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. É a combinação de um passado perdoado e crucificado em Cristo e de uma eternidade garantida na ressurreição, presente em mim como fé, consciência e esperança, é o que faz com que eu e você possamos viver todo dia a explosão renovada da nova criação no coração. Sem isso, é só conhecimento de Deus segundo a carne. E a promessa do Evangelho nunca se manifesta como um bem para nós. É só blá, blá, blá. A angústia é aquela que mata de dor, nesse caso. E não essa que ele diz, nos angustiamos esperando. É uma angústia de esperança, diferentemente da outra. Quando o que sobra é aquilo que a gente batizou na religião, sinceramente, não fica nada que vá ter o poder de resistir qualquer que seja a tribulação. É só quando a minha angústia é a angústia do expectante, é a angústia do que espera a absorção da vida, porque sabe que a verdadeira vida está para além do imediato. Esse é o que atravessa tudo no tempo presente e permanece inabalável. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo console o nosso coração. Nos console, nos anime, nos levante, nos desdeprima, com graça, nos dê bom ânimo. O bom ânimo da nova criatura, o bom ânimo da nova criação. O bom ânimo da regeneração que não cessa, porque a nossa mente em Cristo tem que se renovar todo dia. Jesus, que o Evangelho, que a esperança no Evangelho tenha nos cortado com graça, que a palavra tenha engravidado o entendimento de muitos aqui, muitos que conhecem a Jesus só segundo a carne, só segundo o catolicismo, o protestantismo, o pentecostalismo, o caminho da graça, ou a Bíblia, mas nunca o conheceram por terem se deixado abraçar e por terem abraçado e beijado a eternidade e dado o coração não a um código de doutrinas, mas a experiência real e visceral do teu amor plantado em nós, pelo qual nós andamos todos os dias, renovando a nossa atitude no temor do Senhor. Por favor, estabelece esse constrangimento para a vida, essas cólicas da eternidade, coloca-as em nós. É o que eu te peço, Jesus, em teu nome.